Bom dia, meus queridos irmãos. Nesse domingo tão lindo, vamos adorar o nosso Deus e vamos começar primeiro com uma oração, tá bom? Então, convido aí você, está nos assistindo, baixe aí sua cabeça, feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai maravilhoso, eu sou grato ao Senhor pelo dia que o Senhor está nos dando. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Nós estamos reunidos, eterno Deus, mesmo que cada um está em sua casa, para adorar o teu santo nome, eterno Deus, e para também desfrutarmos, ó Pai grandioso, da comunhão, mesmo que seja virtual, mas uma comunhão, eterno Deus, onde podemos ver ali a presença de outros irmãos, que estão da mesma forma que cada um de nós, assistindo esse culto e participando, adorando ao Senhor. E abençoa a tua igreja, cada betelino, ó Deus, cada membro, cada frequentador da Igreja Batista Betel. Conceda uma graça especial a cada um de nós, eterno Deus, na nossa saúde, nas nossas finanças, com os nossos parentes, amigos, com os nossos familiares, ó Deus. Venha abençoar, guardar, conceder uma graça para cada um de nós, ó Deus. E que este culto, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome e para a edificação das nossas vidas e também para a salvação daqueles que vão estar assistindo. Que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar também com uma leitura da palavra do nosso bom Deus. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 6. Então, ali em Apocalipse, capítulo 6, eu vou estar lendo o versículo 17, que diz o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Aqui é dentro da palavra do nosso Deus, vem falando da grande ira de Deus, e não só de Deus, mas também do Cordeiro, que é digno de abrir os selos aqui. E Cristo Jesus, junto com Deus Pai, vão estar então mostrando para a humanidade a ira de Deus. E quem é que pode suster-se? Ou quem é que vai poder aguentar a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo? Meus queridos, nós pregamos a palavra do nosso Deus para você, nós anunciamos aquilo que vai acontecer ainda no futuro, através deste livro das revelações que é Apocalipse, com o objetivo, meu querido, que você conheça a verdade e você seja livre da ira de Deus, da ira de Cristo Jesus, que será derramada sobre o mundo. Se você acha que aquilo que tem acontecido já nos dias de hoje, essa pandemia, também a ventania, né? Essa semana nós tivemos ventanias que no sul do país destelhou casas, né? Algumas mortes aconteceram por causa disso. Se você acha que isso aqui já é demais, isto não se compara, não é nada quando a ira de Deus realmente for derramada. Por isso nosso objetivo é pregar a palavra de Deus para você. A palavra de Deus já fala que Deus ele não retarda a promessa dele, mas ele quer que todos cheguem à salvação, que você, meu querido ouvinte, se arrependa dos seus pecados, reconheça Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e assim você será livre da ira vindoura. Você vai ser liberto da ira vindoura, tá? Então, o nosso objetivo nos nossos cultos é pregar a palavra de Deus para mostrar para você que você pode ser liberto destes momentos, livre destes momentos. Vamos também estar cantando o nosso primeiro hino nesta manhã,
quero louvar-te. Amém. Louvado seja o nosso grandioso Deus. Meus queridos, vamos cantar mais um hino. E agora nós queremos cantar para aqueles que fizeram aniversário durante essa semana. Então, se você, como eu, ficou mais experiente, se sinta abraçado por nós enquanto cantamos esse hino, e nós vamos cantar ele 2 vezes, tá bom? Então, um ano mais de vida. Então, meus queridos, sintam-se abraçados por nós. Você que completou aí mais um ano de vida, ou um aniversário de batismo, né? Olha, eu me batizei num desses dias da semana, ou também de salvação. Você que entregou sua vida a Cristo Jesus há 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou mais, né? Sinta-se abraçado por nós. E eu vou pedir para Rafinha, que está ali perto de onde está sendo filmado, talvez ficar de pé, chegar um pouco próximo ali e orar para a gente, tá bom, Rafinha? Por favor. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, agradecer ao Senhor que numa situação dessa que a gente está vivendo, o Senhor ainda
nos dá a oportunidade de poder honrar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe o nosso culto, abençoe a mensagem e que os nossos corações venham estar prontos, ó Deus, para honrar e engrandecer ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que bom, muito obrigado. E vamos também cantar um outro hino, Quem nos separará? Então a letra desse hino diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Nada, meus queridos, nada pode nos separar do amor de Cristo. E isso tem base bíblica, está no livro de Romanos fala isso que nós vamos cantar agora. Vamos adorar o nosso Deus. Nos acompanhando na adoração ao nosso bom Deus, adorando realmente ao nosso maravilhoso Deus. Nós vamos ter agora alguns números especiais, irmãos, adorando ao nosso bom Deus. Amiguinhos, essa canção é uma conversa com Deus. Você sabia que a gente pode falar com eles? Meus pais me falam de ti, dizem que és bom, o melhor amigo.
Oi! Olá, irmãos! A gente está gravando esse vídeo para mostrar um pouco como tem sido a nossa lance virtual. Tem sido bem legal, mesmo com a quarentena, a gente está se reunindo, tendo um tempo muito legal de história, cânticos, jogos também. Então tem sido bem legal e a Isabelle vai contar para a gente como tem sido, né, Isabelle? Pode falar. Para mim tem sido muito legal porque a gente brinca, a gente aprende mais sobre Deus, a gente tem histórias, a gente canta, a gente faz bastante coisa, a gente faz muita coisa legal. Só isso que eu quero falar mesmo. Isso aí, obrigada, Velho. Então é isso, irmãos. A gente tem tido um tempo muito legal, então a gente queria motivar talvez você, criança que não tem participado, a estar conosco todos os sábados, 3 horas da tarde, a gente tem feito a reunião. E também você adulto, que talvez, ou jovem, tanto faz, se vocês quiserem participar de alguma forma, vocês podem falar comigo ou com a Lia, pode ajudar na história, pode ajudar em alguma brincadeira que você sabe que seria legal fazer com a gente virtual e tudo mais. Ou também na abertura, cantando hinos com a gente. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem participar de alguma forma, é só falar com a gente. É isso mesmo, irmãos. A gente tem gostado bastante de ter esse tempo com as menininhas. Normalmente é esse grupo que participa mesmo, mas a gente gostaria muito de ter mais gente. Então, se quiserem, podem participar. Muito bem, irmãos, obrigado pelo especial. Então vamos dar continuidade ainda adorando também com os amados irmãos aí na sua casa. Vamos nesse momento cantar Satisfação. Satisfação.
Amém. Que bênção. Agora nós vamos passar para a mensagem da palavra do nosso Deus. Irmãos, como o pastor Roberto Naves Amorim estava pregando domingo passado, e a mensagem dele não deu para terminar naquela ocasião, então nós vamos dar continuidade, tá bom? E hoje ele vai estar entrando justamente no texto aqui do capítulo 7, tá bom? De Apocalipse, porque até então ele deu uma introdução, tá? E ele vai estar falando ali então de quem é que vai estar sendo livre ou liberto da ira vindoura. Aqueles que serão livres da ira vindoura. E a nossa oração é que você também seja livre da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez e então vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem: libertos ou livres da ira vindoura. Oremos. Pai maravilhoso, eu sou grato ao Senhor pelos louvores entoados ao teu santo nome. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus. E agora, Pai, com os nossos corações preparados para aprendermos mais da tua palavra, use o teu servo como o Senhor tem usado até aqui, pastor Roberto Naves Amorim, que a segunda parte da mensagem dele possa falar fundo também aos nossos corações. E nós que já somos salvos em Cristo Jesus, para vivermos uma vida que glorifique o teu santo nome. E aqueles que estão assistindo, ouvindo essa pregação, que ainda não têm um encontro real com Cristo, não têm certeza de vida eterna, que sejam desafiados, ó Deus, a entregarem suas vidas a Cristo Jesus. É o que nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir a mensagem. Então vamos para o texto e terminar. O texto é dividido nessa pausa antes do sétimo selo e último de 3 conteúdos: a ira contida, os salvos selados e os judeus identificados. Rápido e objetivo. Versículo 1 diz que depois disto o quê? Depois do 6º selo. O que ele viu? Ele viu 4 anjos. Quem são os anjos? Não sabemos. Só sabemos que são anjos fortes. Ele viu esses 4 anjos nos 4 cantos da terra. Os anjos são os instrumentos de Deus para executar os juízos. Salmo 78, 49 diz assim: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, referindo-se ao Egito. E o último anjo foi o anjo da morte que atingiu os primogênitos. Jesus disse sobre a ação dos anjos: assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos, fazendo o quê? Separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Que fornalha acesa? O lago de fogo. Vamos ver no Apocalipse. O que vai acontecer lá? Ali haverá choro e ranger de dentes. Que choro? Choro de tristeza. Porque eu achava que aquelas coisas de Deus era tudo balela. Fui num culto num domingo à noite, o pastor estava pregando, eu acho que ele estava doido da cabeça. E agora eu estou aqui pensando, por que eu não criei naquela noite, hein? Puxa vida. João continua dizendo: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Em outras palavras, esses 4 anjos estão em pontos que refletem a realidade de ventos. Está falando dos elementos da natureza, e o Mateus 24, 31 diz que e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Os 4 ventos da terra está falando da realidade do sistema de bússola, norte, sul, leste, oeste, que os marinheiros chamam dos 4 ventos da terra, referindo-se ao norte, sul, leste, oeste.
E ele colocou esses 4 anjos nesses pontos de sul, norte, leste e oeste, para fazer o quê? Para conter o vento. O que significa conter o vento? A ideia é paralisar por um tempo o juízo de Deus. Em outras palavras, naquele período, o vento não vai soprar. Então, não vai ter marolas no mar, não vai ter o farfalhar das folhas, não vai ter corrente de ar. Ah, mas eu não entendo isso. É porque você não estava aqui semana passada. Porque a primeira forma que vai ser vista a ação de Deus poderosa no seu juízo no início dos 3 anos e meio é com o 6º selo. As coisas acontecendo de forma tremenda. Então Deus dá uma pausa, segura os ventos. O termo aqui, conservar seguros, na palavra grega, significa que os ventos estão lutando para se livrar da restrição. E eles serão soltos. Eles serão soltos ao seu tempo. No 7º selo. Quando começarmos o capítulo 8, vamos ver isso. Os ventos diz que vai ter uma pausa da ira de Deus contida. Por que que vai ter? Porque Deus vai, número 2, selar os seus servos. Versículo 2 e 3 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos os servos de Deus na fronte, selarmos na fronte o servo do nosso Deus. É um outro anjo desses 4, que agora é o 5º. Esse 5º subia do nascente do sol, o nascente do sol de onde João estava, significa a terra de Israel. E ele está falando aqui de membros das tribos de Israel, da onde vão vir os selados. Vou chegar lá. Diz que ele tinha o selo do Deus vivo. A palavra aqui é um anel que os funcionários e o rei tinha, que era colocado numa argila, colocava uma carta, colocava numa argila e ficava lá a efígie do rei ou do funcionário, que significava autenticidade e segurança. O selo tem a ver com essa propriedade de proteção. O selo é o selo do Deus vivo. Por quê? É um contraste com o sistema da idolatria e também do período que o anticristo estará aqui na terra, selando os seus seguidores. Olha Apocalipse 13, 16 e 17, diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, aqueles que vão passar sob o 6º selo, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender sistema econômico, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então está dizendo que é o selo do Deus vivo, em contraste a esse sistema de idolatria e sistema estabelecido pelo anticristo. Alguém diz: mas por que vai selar para comprar? Porque o mundo está deteriorando e a comida vai ser algo caríssimo. Quem é que vai poder comercializar e viver? Aqueles que têm o selo do anticristo. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não tem nada a ver com chip de arroz implantado no corpo. Nada a ver. É uma marca. Uma tatuagem. Com certeza que não tem como sair de lá. Enquanto o anticristo sela os seus, Deus também sela os seus, porque ou você é de Deus, ou do diabo. 2 Timóteo 2,19 diz: o firme fundamento de Deus permanece. Não está no slide.
Tendo este selo, o Senhor conhece aos que lhe pertencem. O Senhor conhece aos que lhe pertencem. E o Senhor conhece os que também não pertencem. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 diz que há uma marca do selo de Deus sobre esses. Diz: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Naquele período. Eles também serão selados com o nome de Deus e de Jesus. Ah, pastor, eu acredito só em Deus. Quem acredita só em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em Deus. Já vimos isso. Essa visão de selo vem do Antigo Testamento, conforme Ezequiel 9, 3 a 6, diz: a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após eles, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. Os que têm a marca de Deus serão preservados da futura destruição de Jerusalém. Os que têm a marca de Deus são de Deus, estão preservados de qualquer juízo de Deus. O texto continua no versículo 2, quando diz: clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra, e dizendo: não danifiqueis, que é para segurar lá os ventos, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos de Deus. Então, eles devem receber proteção, vão ser selados. Quem será selado? Quem será protegido? Versículo 1 a 5 do capítulo 14 diz: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. 144.000 pessoas que vão ser primícia para Deus naquele período e ousadamente vão seguir o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos no texto a ira contida, os salvos selados e os judeus identificados. Veja aí. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá. Começa com Judá e não com Ruben. Ruben era o primogênito, mas por que começa com Judá? Porque Judá se tornou primogênito, porque Ruben perdeu o primogênito, porque ele adulterou com uma das esposas do seu pai. Diz aí, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. O versículo 4, só coloca aí, diz assim, isso mesmo, versículo 4. De todas as tribos dos filhos de Israel, não é a igreja. Por 10 vezes no Antigo Testamento, as ordens das tribos são diferentes. Aqui é diferente também. Dan não está aqui, é uma tribo. Por que não está aqui? Porque estava envolvido.
a vida toda com idolatria. Efraim não está aqui, porque Efraim também esteve envolvido com idolatria. Mas e as 10 tribos perdidas? Não tem isso, queridos. Quando a Síria levou as 10 tribos, antes deles irem, 10 tribos, parte das 10 tribos, foram para o reino de Judá. E outra, como é que nós sabemos essas tribos de Israel? Porque Deus vai alocá-las naquele período. Em outras palavras, Deus está selando 144 mil pessoas para aquele período, para pregar o evangelho. Para quê, pastor? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Não precisa citar Zacarias 12, 10 a 14, mas Zacarias 13, 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. 144 mil judeus que vão ser espalhados por esse mundo, uma fonte missionária tremenda, que vão pregar o evangelho, serão preservados para proclamar a Cristo e trazer salvação aos judeus de outras nações. Sabe quantos mil missionários temos no mundo hoje? Cerca de 50 mil. Em todo o mundo. Deus está preparando uma força missionária, queridos, para aquele período, que vai proclamar o evangelho de forma tão poderosa, tão maravilhosa, tão ousada, tão comprometida, que faz com que nós que estamos aqui, que dizemos de Jesus, nos envergonhar. Porque eles estarão comprometidos com a pregação do evangelho, e um grupo de judeu remanescente, do qual 144 mil são os primeiros judeus, se converterão a Cristo. Então quero terminar para encaixar tudo. Os 7 anos de tribulação é o período pelo qual Deus vai trabalhar especificamente, restaurando a nação de Israel, conforme Romanos capítulo 8. Ele vai selar esses homens que vão passar por tudo. Não serão mortos, serão pregadores desse período, para que judeus daquela época, e quem não é judeu, gentio, se converta ao Senhor. É uma pausa, o capítulo 7, da ira de Deus, atrelada à misericórdia de Deus. Terminamos e você sai assim e diz: entendi. Outros dizem: não entendi nada. Mas eu quero que você saia daqui pelo menos com uma pergunta, para você responder. Se Jesus voltar hoje, a primeira pergunta: você vai subir com ele? Ah, pastor, eu sou de Jesus. Nossa, pastor, mas eu estou numa situação. Eu aprendi que se eu estiver em pecado, e se Jesus voltar, eu fico. Não. Você aprendeu errado. Quem é de Jesus é selado por Jesus e vai. Isso não significa que é para você viver uma vida errada e no pecado. Quem é de Jesus tem que viver uma vida santa. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, Jesus diz: deixa o imundo praticando a imundícia, mas o santo vivendo santo. É diferente. Mas você realmente vai subir com Jesus? Porque se você não for subir com Jesus, é uma experiência que você vai passar. Não posso dizer que você vai sobreviver, que eu não posso dizer. Mas nós estamos abandonando o momento de hoje, que é de graça e bondade, que o Senhor te chama para você crer e viver para Ele, para que ninguém aqui venha passar pelo julgamento do Senhor, ou se converter a preço
da sua própria vida. E termino dizendo, você não será um dos 144 mil, se você ficar aqui. A menos que você tenha uma ascendência judaica, né? Não sei. Acho que não. Mas é maravilhoso perceber que dentro da história, da ira de Deus e do seu juízo, a graça e misericórdia. Ele manda aqueles anjos ali para segurar aqueles ventos, de onde vão soltar para as 7 trombetas e as 7 taças no último 7º selo. Mas é porque Deus ainda dá oportunidade para que as pessoas possam receber da sua graça. E você hoje está aqui sentado, ouvindo que a graça é para você. E você deve viver para Ele. E se você é dele, não perder a oportunidade para proclamar o Evangelho de Jesus e viver como Jesus. Oremos. Agradecemos nosso Deus por Tua palavra nessa noite, enquanto estamos caminhando pelo capítulo 7, na certeza, ó Deus, de que grandes bênçãos nós veremos enquanto estamos estudando esse capítulo. Obrigado, nosso Deus, porque os que são do Senhor, tem o Senhor um cuidado especial, uma proteção especial. O Senhor nos livra da ira vindoura. Obrigado, nosso Deus, por isso. Oro por aqueles que estão aqui sem Jesus, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que possam vir a Cristo. Esse mundo é descartável, Senhor. Tua palavra nos diz. Tentar segurar a nossa vida nesse mundo, ou uma bênção nesse mundo, é besteira. Preservar a nossa vida para esse mundo, para nós mesmos. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A alma é importante. E Jesus veio a esse mundo para dar a sua vida, para salvar a alma das pessoas. Pai, obrigado pelo esclarecimento da Tua palavra. Obrigado por olharmos para frente, saber que o Senhor está no controle da história, que o Senhor tem um plano com Israel, que o Senhor vai salvar a nação nesse período e tantos outros. E mais do que salvar da mão do anticristo, do governo do anticristo, Israel vai reinar com o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus, para cumprir as profecias. Louvado seja o Senhor, que está na história. Se está na história futura, imagina na nossa história. Saiamos daqui com o nosso coração cheio de esperança e cheio também de convicção para dar oportunidade para que pessoas creiam e vivam para o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Uma bênção, uma mensagem do pastor Roberto Amorim, falando aí sobre a ira contida, os salvos selados e os judeus identificados. Então, que você tenha sido abençoado aí com a palavra do nosso Deus, a explanação e explicação do texto aqui de Apocalipse capítulo 7. Que Deus possa abençoar você. O desafio aí é para você. Se você ainda não é salvo, meu querido, entregue sua vida a Cristo Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais uma vez o hino Satisfação, tá bom? Então nós treinamos ali na primeira parte, agora você solte a sua voz aí que eu quero ouvir daqui, hein? Sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação.
sua vida. E à noite, meus queridos, nós nos encontramos novamente a partir das 18 horas. Oremos mais uma vez, encerrando esse culto. Pai, adoramos e glorificamos aqui o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus misericordioso. O objetivo do Senhor, ó Deus maravilhoso, é preservar o ser humano da ira vindoura. Mas o Senhor também é um Deus que tem dado ao ser humano, deixado com ele, a responsabilidade, ó Deus, de querer ou não ser livre pelo Senhor da ira vindoura. E aprendemos aqui que o Senhor tem preservado os seus. Ó Deus grandioso, a nossa oração é para que aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor, faça isso, se encontre contigo, ó Deus, e entregue suas vidas nas tuas mãos. Abençoa, nos guarde e nos proteja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meu querido, tenha um ótimo almoço e uma boa tarde.